Era uma noite quente e silenciosa no condado de Black Ridge, quando fomos designados a uma tarefa fora do comum. Meu parceiro Alex e eu, ambos membros da unidade de monitoramento de tornozeleiras eletrônicas, recebemos a ordem de investigar a última localização conhecida de um fugitivo do programa. O sinal nos levou a uma área isolada e um tanto decadente do condado. O lugar parecia inofensivo, mas havia algo no ar que não parecia certo. Era pouco depois das 5 da manhã. Alex foi até a porta da frente enquanto eu ficava na lateral da casa, observando qualquer movimento suspeito. Depois de algumas batidas, ouvimos barulhos lá dentro. A porta se abriu lentamente, revelando uma mulher de meia idade com uma aparência descuidada. O mais estranho é que ela olhou diretamente para mim, mesmo estando fora de vista de qualquer janela. Aquilo me deixou desconfortável, mas permaneci quieto. Alex perguntou se ela conhecia um homem chamado Marco, o fugitivo que procurávamos. A mulher murmurou algo incoerente, mas indicou que Marco estava lá dentro. No entanto, antes que pudéssemos reagir, ela caiu de joelhos e começou a se arrastar pelo chão, gritando por alguém chamado Clara. Fiquei petrificado por um momento. Parecia que ela estava em algum tipo de surto e presumimos que Clara fosse talvez uma cuidadora ou parente. A casa era um labirinto. Apesar de sua estrutura aparentemente simples, 2 andares e 4 quartos, cada cômodo parecia desconectado do anterior, como se estivéssemos entrando em uma realidade diferente a cada porta. Era escuro, com apenas uma única luz fraca, iluminando parte da sala principal. Não havia televisão ou outros eletrônicos ligados. O silêncio era pesado, interrompido apenas pelos gritos irregulares da mulher. Enquanto explorávamos, ela nos seguia rastejando pelo chão, murmurando e gritando o nome de Clara. Era perturbador para dizer o mínimo. De vez em quando, olhávamos para trás, e lá estava ela, parada à espreita, sem fazer barulho algum. Às vezes, parecia que ela estava se materializando ao nosso lado. Comecei a sentir que o tempo dentro daquela casa se movia de forma diferente. Cada minuto parecia uma eternidade. Subimos as escadas que rangiam sob nossos passos. No topo, havia uma porta que parecia levar a um quarto. Tentamos abri-la, mas estava selada, como se tivesse sido pintada, e a tinta secado nas frestas. Depois de um grande esforço, conseguimos abrir. Mas o que encontramos foi ainda mais estranho, um sótão vazio. Havia apenas isolamento espalhado pelo chão e uma lâmpada antiga pendurada no teto, balançando levemente, como se algo a tivesse tocado recentemente. De repente, Alex sussurrou. Tem algo errado aqui. Precisamos sair. Concordei. Descemos rapidamente, mas a mulher ainda estava lá embaixo, sentada no chão, observando-nos com olhos que pareciam atravessar nossa alma. Ao sairmos da casa e entrarmos na viatura, olhei para trás. Ela estava parada na porta, apenas nos encarando, sem se mover. Liguei o motor e partimos o mais rápido que pudemos. De acordo com o registro da central, estivemos lá dentro por apenas 20 minutos, mas juraria que se passaram horas. Nunca encontramos Marco e nunca mais voltamos àquela casa. Até hoje, quando penso naquela noite, sinto um arrepio percorrer minha espinha. Havia algo naquele lugar que desafiava qualquer explicação racional. Eu sou um policial, trabalho há anos em Barreirinha, Amazonas. A maioria dos meus dias é tranquila, com chamadas de perturbação ou pequenos furtos, mas algo mudou naquela noite. Era um turno de madrugada e eu estava patrulhando uma estrada isolada, sem iluminação e cercada pela densa floresta amazônica. A neblina pairava baixa, quase como se a noite não quisesse terminar. Foi quando, de repente, vi um reflexo estranho na estrada. As lanternas traseiras de um carro se aproximavam rapidamente, mas o que me chamou a atenção foi que a porta do lado do motorista estava aberta. Minha intuição me dizia que algo estava errado. Ao diminuir a velocidade,
e me aproximar. Vi uma figura sair do carro e correr para a mata sem olhar para trás. Chamei pelo rádio, relatando o que via, e tomei as precauções necessárias. Mão perto da arma, lanterna acesa, preparado para o pior. A porta estava aberta, mas o carro estava vazio. A sensação de desconfiança tomou conta de mim. Foi quando o cheiro me atingiu, algo putrefato, como carne em decomposição. Meu estômago se revirou, mas o trabalho me exigia calma. Decidi investigar mais. Ao olhar dentro do carro, algo me fez parar por um segundo. Lenços e papéis ensanguentados estavam espalhados por todo lado. E o pior, os bancos estavam encharcados de sangue fresco, vermelho escuro. Antes que eu pudesse raciocinar, ouvi algo vindo da mata. Passos, rápidos e furtivos. Gritei: "Saia daí!" Mas ninguém apareceu. Apenas o som de uma voz grave, quase inumana, ecoando entre as árvores. Perguntei se alguém estava ferido, mas a resposta foi um silêncio perturbador. O que quer que estivesse ali não parecia se importar com minha presença. Algo estava muito errado. Eu voltei para o carro e, com mãos trêmulas, solicitei apoio. Ao examinar o veículo novamente, percebi algo ainda mais macabro. O carro estava sem placas e o cheiro de podridão só aumentava. Foi então que, ao olhar no banco traseiro, encontrei o que parecia ser um pacote estranho envolto em papel toalha e ensopado em sangue. O coração disparou. Com as luvas, comecei a abrir, e o que vi me fez quase desmaiar. Era uma mão decepada, ensopada em sangue. O pânico tomou conta de mim, mas a rotina exigia ação. Informei pelo rádio sobre um possível assassinato e chamei reforços. Quando chegaram, começamos a vasculhar a floresta em busca de qualquer sinal, mas não encontramos nada. Nenhum rastro, nenhum vestígio de sangue. Era como se a pessoa tivesse desaparecido sem deixar traços. A única pista era aquele carro roubado. Mas quem o roubou? Aquele cheiro de morte? De onde vinha? Horas depois, a unidade canina chegou, mas a busca foi inútil. Não havia rastros para seguir. O carro foi apreendido e as impressões digitais encontradas no volante não pertenciam a ninguém conhecido. A mão, em um último esforço para entender, passou por testes de DNA, mas nada foi encontrado. O caso seguiu, sem respostas. Naquela noite, a floresta de Barreirinha guardou um segredo que jamais será desvendado.